Podem sentar, irmão. Vamos a Hebreus capítulo 3. Hoje nós vamos estudar do versículo 12 ao versículo 19. Nós vamos concluir o capítulo 3 de Hebreus. Na próxima semana nós entraremos no capítulo 4. Versículo 12. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmemente até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Nosso Deus, a palavra é tão penetrante, profunda, uma verdadeira espada, como este livro diz. Tua palavra é a tua boca denunciando pecado, consolando corações, reconstruindo ruínas. Senhor, tu fazes com que uma Jerusalém devastada seja reconstruída, assim como um coração devastado seja restaurado. Pedimos que o Senhor fale conosco, nos ensine em tua palavra os perigos espirituais que podemos correr, mesmo estando no seio da igreja, mesmo no meio do teu povo, mesmo vivenciando a vida comum da igreja. Nos mostra, Senhor, também o valor da igreja, para nos exortar, para nos corrigir, para nos orientar, para nos trazer de volta para o caminho, que isso seja algo que possamos olhar com muito apreço, com muito cuidado, com muito amor, porque a tua igreja é uma bênção na vida de cada cristão. Obrigado por termos uma igreja saudável. Nós não somos perfeitos, Senhor. Temos pecados, temos negligências, temos fraquezas, mas nos parâmetros que a tua palavra estabelece, somos uma igreja saudável. E não por nossa causa, mas por obra do teu Espírito Santo em nós, no nosso meio. Obrigado por ter esse grupo aqui para ouvir a tua palavra, todas as quintas-feiras, aprendendo, meditando, considerando, lendo as Escrituras. Obrigado por me permitir pastorear essa igreja e ensiná-la. Muitas das vezes, Senhor, de modo mais duro, de modo mais enérgico, mas o Senhor sabe sempre com muito zelo e muito amor pelo teu povo. Assim como o Senhor falou a Israel duramente, mas isso não era sinônimo de desamor. Assim como o Senhor falou aos Coríntios por meio de Paulo duramente,
mas aquilo não era desamor. Na verdade, a tua palavra diz em Hebreus, o Senhor açoita os filhos que ama, cuida deles. Por isso que nossas almas precisam da tua palavra, Senhor. Nosso coração precisa das exortações vindas da tua palavra. A nossa fraqueza, Senhor, é muito ponto de nós não conseguimos resistir muitas vezes aos açoites vindos das Escrituras. Nossa tendência é nos refugiarmos em alguns outros afazeres e não ouvirmos as sérias e verdadeiras advertências que a tua palavra nos faz. Mas, Senhor, que a força do Espírito em nós seja muito maior que a nossa fraqueza, a ponto de o Espírito nos levar para a tua palavra, ainda que forçadamente, para que possamos ouvir, sermos sarados, curados, amadurecidos, para que sejamos levados ao crescimento e à frutificação do Espírito Santo. Nós te pedimos, fale conosco por meio desse texto. Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos Hebreus de modo tão paciente. Isso é maravilhoso. Nós te louvamos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, esta semana preparando o estudo de hoje, eu várias vezes orei ao Senhor, agradecendo a Deus por poder estudar esse texto com vocês, como eu disse na oração, lentamente. Isso para algumas igrejas é uma tortura. Porque muitas igrejas não aguentam a quantidade de considerações que a própria Bíblia faz. Então, às vezes eu observo alguns pregadores que divulgam, por exemplo, nas redes sociais, começando a exposição em Hebreus hoje. Aí daqui a um mês terminando Hebreus. Eu fico impressionado. Mas eu entendo por um lado. Primeiro que muitas igrejas não suportam a sã doutrina. Então, muitos pregadores precisam simplificar o máximo possível para que a igreja tenha pelo menos um leite ralo e se aproxime mais da verdade. Mas é de fato também verdade igrejas que têm paciência de ouvir um pregador falando muito tempo no livro. Observe aquela Westminster que ouviu o Mark Lloyd Jones pregando 13 anos em Roma. Eu acho que eu vou pregar 13 anos num livro. Eu já vou em dois em Gênesis, domingo, completando 2 anos em Gênesis. Mas 13 anos é muito tempo. Mas uma congregação que escuta um pregador falando muitos anos, expondo livros longos das Escrituras, primeiro que na prática essa congregação aprendeu a arte da paciência. Aprendeu a arte da paciência. Mesmo que o pregador seja razoavelmente bom. Mas ouvir a palavra de Deus dessa forma é um verdadeiro milagre na nossa geração. Porque a nossa geração é instantânea, ela é rápida. Você é formado, nós somos formados por mensagens rápidas. Seja sincero, eu vou ser sincero. Eu não gosto de escutar áudio de mais de 2 minutos. Ou eu vejo a transcrição, é lá a alternativa da transcrição, ou eu ligo para a pessoa. Ou se for o jeito, eu escuto. Não consigo ouvir acelerando, porque a vida já é muito acelerada. Se eu botar em 2, o meu coração vai ter um infarto, de tanta agonia que é aquilo ali. Mas a nossa geração é assim, as coisas têm que ser sempre mais rápidas. Fale logo, rápido, bora. Ligeiro, ande. Rápido, tem muita coisa para fazer. Nós estamos sempre sobrecarregados demais. Então, a nossa cultura da paciência acabou, né? E ouvir a palavra de Deus assim é um privilégio para mim. Eu louvo a Deus pela vida de vocês e agradeço pela paciência que vocês têm de ouvir. Amém? Tomara que tenham muito ainda para me ouvir. Vamos lá. Eu estou só fazendo uma massagem no começo. Capítulo 3, versículo 12, irmãos. O autor aos Hebreus está dando continuidade ao que ele começou a falar desde o versículo 1. Aqui nós vimos que ele falou sobre a superioridade de Moisés e ele começou a fazer uma severa repreensão
uma exortação a partir do versículo 7, como nós vimos na semana passada, né? Considerando aqui o Salmo 95. Ele está ensinando a partir do Salmo 95. Quando nós lemos o versículo 6 e o versículo 12, nós vamos entender que do 7 ao 11 é um parêntese para a citação do Salmo. Mas o verso 12 é uma continuidade do argumento que está no versículo 6. Certo? Então, do verso 7 ao 11 é como se fosse um parênteses. Veja o que diz o verso 6. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Veja a condicionalidade do se. Nós somos casa de Cristo, se guardarmos até o fim a ousadia e a exultação da esperança. A palavra ousadia aqui é confiança. Verso 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, e vos afaste do Deus vivo. Esta frase aqui é importante. Perverso coração de incredulidade. Nós vamos trabalhar ela com profundidade. Mas veja que ele nos dá uma abertura dessa parte, dessa pequena sessão, dizendo: tenham cuidado. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em vós perverso coração de incredulidade, e vos afaste do Deus vivo. O autor aos Hebreus usa um termo muito duro para a igreja. Na verdade, é um ensino que tenta prevenir isso, porque eles estavam sendo tentados a abandonar a fé. Então ele diz: tenham cuidado para que não tenham um perverso coração, um coração incrédulo. E o que é que ele quer dizer com coração perverso e incrédulo? É isso aqui que a gente precisa observar. Eu quero ir com vocês, meus irmãos, para o livro de Números. Porque nós já vimos que do verso 7 ao 11, ele está usando o exemplo da rebeldia dos israelitas no deserto. E ele continua usando este ensino para fundamentar a sua repreensão aos crentes hebreus. Então nós vamos buscar isso nos livros de Moisés, né? Porque ele se refere à peregrinação. Então nós vamos a Números 14. Vamos ler a princípio do 36 ao 38. Vamos ler algumas partes de Números 14. Mas veja do 36 ao 38. Os homens que Moisés mandara a espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Esses mesmos homens que infamaram a terra, é que diz agora, irmão, morreram de praga perante o Senhor. Verso 38. Mas Josué, filho de Nun, Calebe, filho de Jefoné, e eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Veja, aqui nós vamos aprender que a maioria dos espias teve um perverso coração e falaram contra a terra e estavam indo contra os propósitos de Deus. Infamaram a terra, diz o texto aqui. Diz o texto no começo do verso 36. Os homens que Moisés mandara espiar a terra, voltando, fizeram murmurar toda a congregação. Estes homens eram líderes e eles contaminaram a congregação com o seu coração perverso. E o que Deus fez com esses homens, diz o verso 37, morreram de praga perante o Senhor, por causa da sua descrença. Por causa da sua descrença. Agora, leia comigo Números 14, verso 11. O texto diz: disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais
que fiz no meio dele. Veja o verso 12. Com pestilência o ferirei, e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Veja que o Senhor estava irado contra o povo e contra a sua incredulidade. Nós vamos aprofundar mais essa ideia de incredulidade hoje. Agora veja o verso 22 e 23. Do 22 ao 23. Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os meus prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra, e com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum deles, nenhum daqueles que me desprezam, haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra, que espiou, e a sua descendência a possuirá. Veja que aqui o Senhor está dizendo que aqueles que conscientemente e continuamente foram contra o Senhor na peregrinação, mesmo vendo todos os milagres do Senhor no deserto, o Senhor impediu que estes entrassem na terra. Josué, que foi perseverante, Caleb também, entraram na terra. O autor dos Hebreus está lidando com esse texto. Ele está com números 14 em mente quando ele está nos ensinando isso no versículo 12. Por isso que ele diz: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Agora vamos descobrir aqui algumas coisas, irmãos. Primeiro, nós vamos lidar aqui com a palavra perverso. O que é um coração perverso? O autor dos Hebreus está trabalhando com essa palavra aqui. Ele usa uma palavra grega muito interessante que vai aparecer em outros lugares das Escrituras, em vários lugares do Novo Testamento. Poneros é a palavra que ele usa. Antes de dizer o significado da palavra, eu quero ler com vocês alguns textos que esta palavra aparece. 2 textos. O primeiro está em Mateus 5,39. Na verdade, 3 textos. O primeiro está em Mateus 5,39. Diz o texto: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta ali também a outra. Vocês entendem perverso aqui significando o quê? O que é alguém perverso nesse texto? Mal. Muito bom. Deixa marcado Mateus e vá comigo até Gálatas. Não sai de Mateus. Gálatas 1, verso 14. O texto diz: e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso da tradição de meus pais. Eu estou certo? Gálatas 1,14. Acho que eu errei essa referência aqui, irmãos. Podia ser 24. Não, 24 não. Volte comigo para Mateus. Acho que eu errei essa referência. Mateus 13, 19. Aqui, veja. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, o que ele diz agora? Vem o maligno, me arrebata, ele foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A palavra maligno aqui é poneros. Certo? Quem é este aqui? Satanás. Satanás é este texto.
Pronto, 1:4. Vamos ler. Gálatas 1:4. Eu botei 14, botei um na frente aqui. Viu? É isso mesmo. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso. Poneros também aqui, certo? Mesma palavra, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A palavra que está aqui, a palavra que está em Mateus 5:39 e que está em Mateus 13:19 é poneros, perverso. Que é como o presbítero Luiz falou, significa mal ou maldoso. É algo que significa uma maldade contínua, enraizada no coração. E o modelo dessa maldade na Escritura é o diabo. O autor aos Hebreus está dizendo à igreja, não tem um coração poneros com o Senhor. São sempre contra as coisas do Senhor. O mundo mal contra o Senhor. O diabo mal contra o Senhor. O coração mal contra o Senhor. No contexto que a gente leu em Números 14, e como ele apresenta essa palavra aqui, nós entendemos o seguinte. Esta perversidade, ela é contínua, mesmo diante da bondade de Deus. Lembram lá em Números 14 que Deus disse, eu abençoei, eu fiz maravilhas, e o povo continuou ainda se portando assim contra mim. Então, mesmo no ambiente da bênção de Deus, o coração continua insistentemente sendo mal contra Deus. A segunda palavra que a gente precisa prestar atenção aqui é incredulidade, que vai aparecer no texto, né? Veja o verso 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. A palavra que aparece aqui no grego é apistia, que pode ser também traduzida por infidelidade. Aqui, irmãos, nós temos então a ideia, juntando as duas coisas, de um coração que é continuamente maligno e infiel ao Senhor, mesmo em face das suas bênçãos. Mesmo em face das suas bênçãos. Não é um coração que está murmurando contra o Senhor porque o Senhor não está agindo, não está abençoando, não está fazendo. É um coração que continuamente está contra o Senhor, mesmo diante das suas bênçãos. Esse era o contexto da igreja dos Hebreus. Deus estava abençoando o povo e a ameaça era que o coração do povo estivesse continuamente mal contra o Senhor. Aí a Bíblia vai dizer o seguinte aqui no verso de número 13. Pelo contrário, ou seja, não tenhamos um coração perverso e incrédulo, né? Incredulidade aqui significa infidelidade. Incredulidade aqui, né, você pode entender inicialmente como um coração não crédulo. Então, a ideia de crédulo, a ideia de crer é uma ideia de fé. A ideia de incredulidade é uma ideia de não ter fé, é uma ideia de infidelidade. Então, aqui não é uma ideia de não acreditar. É uma ideia de não querer ser fiel. E isso não é um impulso fraco do coração. Aí eu pequei aqui contra Deus porque eu sou fraco nessa área. Aqui é uma desobediência consciente e contínua a Deus. Perverso coração de incredulidade. Aí o autor aos Hebreus, no verso de número 13, diz, exortai-vos mutuamente a cada dia. Quem deve exortar irmãos que estão propensos a cair num perverso coração de incredulidade? A igreja. A igreja tem esta missão de amparar, de orientar, de exortar, de corrigir irmãos que estão caindo na perversidade do coração. Por quê? Nós vamos ver cada expressão que o autor aos Hebreus vai usar e como ele está tratando algo muito perigoso aqui para a igreja. Porque ele vai dizer o seguinte,
na continuidade do texto, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós, o que é que diz agora? Seja endurecido pelo engano do pecado. Porque a igreja deve exortar um irmão que está tentado a ter um perverso coração de incredulidade, para que ele não fique com o coração endurecido por causa do pecado. Ou seja, a lógica do autor é, quanto mais tempo a igreja demorar para exortar o pecado de um irmão, mais propenso aquele irmão terá o coração endurecido para continuar no pecado. Mais tempo no pecado, mais difícil sair do pecado. Por isso que a igreja deve agir rapidamente nas exortações, nos aconselhamentos. E aqui o autor aos Hebreus diz que isso é algo dado a toda a igreja, não apenas à liderança, a toda a igreja. É claro que existem situações muito delicadas, então a liderança da igreja precisa assumir isso. Existem situações em que o cristão, o crente, o membro, não terá certas habilidades para exortar um outro crente em determinada área. Haverão situações impossíveis em termos de prudência mesmo, de um cristão exortar outro crente. Então vamos dizer que na igreja surja uma pessoa, surja um homem que está com comportamentos ilícitos, com mulheres da igreja. Olhares maliciosos, por exemplo. Não cabe uma mulher exortá-lo. Amém? Não cabe. Os homens devem fazer isso. Se há na igreja uma mulher que está se comportando licenciosamente, libidinosamente, não cabe aos homens exortá-la. Cabe a quem? As mulheres exortar. Porque assim nos protegemos. Aí foi? Tá. Assim Oi, nos protegemos. Som. Oi, Jéssica. Paulo vai falar o seguinte lá em Colossenses 3,16, irmãos. Vamos ler esse texto. Colossenses 3,16. Ele diz o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O que é habitar em nós a palavra de Cristo? O que é? O Espírito. O Espírito é a palavra? Andam juntos. Mas o que é habitar em nós ricamente a palavra? A palavra dominar o crente. Ele ter domínio da palavra ou a palavra ter domínio do crente? Conhecimento que leva à prática. Habite ricamente a palavra. Eu já ouvi muito, e eu acho que em alguma altura eu ensinei isso também, ensinei errado. E conhecimento é uma coisa na Bíblia e sabedoria é outra. Já ouviram isso? Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Quando nós estudamos sobre sabedoria bíblica, não tem essa distinção. A sabedoria é o conhecimento aplicado das verdades de Deus. Não tem como alguém ter verdadeiro conhecimento da palavra e não se cultivar sabedoria no seu coração. Não tem condição. Porque a palavra transforma, alimenta e amadurece o coração do cristão. Então, Paulo está dizendo aqui que a igreja deve ter um coração encharcado da palavra. Uma igreja cheia da palavra, uma igreja cheia do Espírito. Esse texto é paralelo com Efésios 5,18. Lá Paulo diz enchei-vos do Espírito. Aqui ele está dizendo enchei-vos da palavra. Isso é correlato. Uma igreja cheia do Espírito, uma igreja cheia da palavra. Cheia da palavra, cheia do Espírito. Quando isso acontece, então Paulo continua. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. A primeira coisa que Paulo diz aqui é, depois de ser cheio da palavra, aconselhai-vos mutuamente. Essa cultura do cuidado, do ensino em toda a igreja, um crente para outro crente. Isso protege-nos de um coração perverso de incredulidade. No capítulo 1 de Colossenses, verso 28, Paulo diz o seguinte, falando em relação a Jesus, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem, o que é que diz agora? Em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem
perfeito em Cristo. A palavra advertir aqui é admoestar, que poderia ser traduzida também por aconselhar. Então, a vida da igreja é uma vida de aconselhamento mútuo. E isso faz com que nos protejamos do pecado, nossa própria vida e a vida de outro irmão. Calvino comentou esse texto que nós estamos estudando de Hebreus, nos dizendo o seguinte: esta parte da exposição de Calvino no seu comentário de Hebreus é belíssima, é uma verdadeira poesia teológica de como ele apresenta o ensino do capítulo 3 de Hebreus. Ele diz o seguinte, veja só: como por natureza somos inclinados a ceder-nos ao mal, temos necessidade de múltiplos auxílios para conservar-nos no temor de Deus. Entenderam até aqui? Nossa inclinação é para o mal, é para o pecado, é ceder ao pecado, sempre. Ceder ao mal, veja a expressão que ele usa, ceder ao mal, coração perverso. É uma relação que ele está fazendo com o texto do versículo 12. Então ele diz, nós precisamos de auxílios múltiplos da parte de Deus. Porque mesmo um crente que está sendo seduzido, e o seu coração está se inclinando a ser um perverso coração de incredulidade, este crente pode ler a palavra todo dia. Certo? Então, quando a gente diz assim, você precisa ler mais a Bíblia, mas eu leio todo dia. Eu preciso orar, mas eu oro. Eu preciso ir para o culto, eu vou, sou frequente no culto. Mas ainda assim, o coração perverso de incredulidade está ali. Aí Calvino vai dizer, precisamos de auxílios múltiplos para nos conservar no temor de Deus. Aí ele continua, a menos que nossa fé se reanime reiteradamente. Se não for assim, ela se entorpecerá. Então, nós sabemos que enfrentamos momentos e momentos nas nossas vidas que a nossa fé pode reacender, sem alguém ter nos dado um aconselhamento. Mas, via de regra, nós precisamos de alguém que nos tire do buraco se nós estivermos caindo lá. E aí ele continua. A menos que ela se aqueça, a alma se aqueça, ela arrefecerá. A menos que ela se mantenha de pé, ela definhará. Ele, pois, deseja, o autor aos Hebreus, que se estimulem através de, melhor, aqui é Deus, que o autor aos Hebreus apresenta. Ele, pois, deseja que se estimulem através de mútuo encorajamento, a fim de que Satanás não penetre sorrateiramente seus corações e com as falsidades nos afaste de Deus. Deve-se notar essa sequência de considerações. Não é no primeiro assalto que nos precipitamos de vez nessa insanidade de degladiarmos contra Deus, senão que Satanás nos ataca paulatinamente, com astúcias indiretas, até nos ver enredados em suas imposturas. Então somos embrutecidos e prorrompemos em franca rebelião. Isso aqui que Calvino diz é sensacional e é profundo. Ele está dizendo, Satanás não seduzirá o nosso coração à incredulidade de modo instantâneo. Ele é paciente, irmão. O diabo é muito paciente. Cara de braba danado para fazer uma pergunta. Misericórdia. Sim. Vou explicar melhor. Quando a Bíblia trata do conhecimento, veja em Colossenses 1, vamos para lá. Esse é o melhor texto para nós lidarmos com isso. Colossenses 1, versículo 4 até o 6, e depois nós vamos ler o versículo 9 e 10. Deus diz assim: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com os santos. Aqui nós temos presença de fé e amor, certo? Verso de número 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. A esperança existe, aqui nós temos uma tríade agora.
Fé, amor, esperança. Paulo usa muito essa tríade. A esperança existe por causa do conhecimento que a igreja teve ouvindo a palavra do Evangelho, a palavra da verdade. Verso 6. Que chegou até vós, como também em todo o mundo. Veja agora. Está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Alguém pode entender o texto bíblico, mas não entender a graça de Deus. O conhecimento de Deus, ele não é meramente intelectual. Existe um conhecimento intelectual. Mas até a própria palavra conhecer, nas Escrituras, no pensamento hebraico, não é apenas intelectual. As traduções antigas diziam que fulano casou com ciclana e conheceu-a. Essa mesma palavra que se refere à intimidade sexual é aplicada ao conhecimento de Deus que a igreja tem. É um conhecimento íntimo, experimental. Não é só compreensão cognitiva do que Deus disse. É compreensão espiritual e vivencial do que Deus disse. Daí a diferença da compreensão de sabedoria dos gregos para os hebreus. Para o grego, sabedoria é conhecimento intelectual, é esse conhecimento enciclopédico. Para o hebreu, sabedoria é um conhecimento vivencial. Então alguém pode, deixa eu usar esses termos, alguém pode ter um conhecimento grego das Escrituras, mas não ter um conhecimento hebreu das Escrituras, né? Que envolve um relacionamento com Deus. Molda o coração e molda a mente. Então, só os salvos em graus diferentes. Em graus diferentes. Aí, o que a gente está falando agora? A gente está falando de maturidade cristã. Então, haverão aqueles... Um exemplo, Nicodemos, para falar com Jesus. Mestre, né? Mas não entendeu o que Jesus falou. Eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo. Você não é mestre em Israel? Mas ele não entendeu. Então, ele tinha um conhecimento enciclopédico, mas ele não tinha todo o conhecimento da graça. Jesus estava apresentando isso e aprofundando isso. Então, na igreja, é possível que alguém tenha um conhecimento intelectual, da teologia, inclusive, das escrituras. Eu já vi gente com conhecimento enciclopédico, bíblico e teológico. E quando enfrentou uma luta muito grande, disse a mim: por que Deus está fazendo isso comigo? Eu não entendo. Eu sou um crente fiel. Eu sou um crente piedoso. Todo aquele conhecimento intelectual, na hora do aperto, ele foi pelo ralo. Ele foi pelo ralo. Então, a sabedoria bíblica, ela está alinhada com a nossa maturidade, né? Nós vamos crescendo em maturidade. Então, quando a gente lê o livro de Provérbios, a gente vai ver isso. O que é o livro de Provérbios? Em sua grande parte, eu vou pegar aqui até o capítulo 9. São pais dizendo aos filhos como devem viver. Então, não vá atrás de uma mulher estranha. Se você fizer negócio, tenha cuidado com esse negócio fiador. Então, eles dão vários conselhos. Então, é um conhecimento prático, é um conhecimento para viver, no livro de Provérbios, né? Então, essa vai ser a diferença desse conhecimento enciclopédico para esse conhecimento experimental. Vamos voltar para Hebreus? Eu li o versículo 9 de Colossenses? Não. Não, deixa eu ler. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir. Aqui é uma expressão muito boa para o que a gente está pensando. Que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Os colossenses já tinham conhecimento da vontade de Deus, mas Paulo estava pedindo em oração que eles transbordassem desse conhecimento em toda sabedoria e entendimento espiritual. Paulo não está distinguindo aqui sabedoria e entendimento, tá? Essa é uma forma hebraica de intensificação. Sabedoria e entendimento espiritual é a mesma coisa. E conhecimento aqui nesse texto. Então, Paulo usa uma linguagem hebraica. Então, chegamos aqui ao verso 13, vimos a questão da importância da igreja, e agora o autor dos Hebreus diz assim:
durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Esse termo hoje, irmãos, aqui é muito importante, porque hoje aqui não é um tempo adequado para que eu aconselhe um irmão. É agora. Eu sei que o irmão está afundando no pecado hoje, então eu tenho que exortá-lo hoje. O endurecimento está fundido aqui com esse processo, essa demora para que o crente seja corrigido. Então, esse endurecimento gera orgulho, e esse orgulho é a base da rebeldia contra Deus. O crente continua rebelde contra Deus no seu pecado. Então, quanto mais tempo, pior. Quanto mais tempo envolvido no pecado, mais difícil sair dele. Isso aqui é muita sabedoria bíblica. Muita. Se um crente cai em pecado, o melhor momento de sair daquilo é no começo, do que ele demorar-se naquela circunstância. Então ele continua, a fim de que nenhum seja endurecido pelo engano do pecado. E aqui, irmãos, isso aqui eu não preciso provar para vocês em argumentos, porque o pecado nos engana. O pecado engana o nosso coração, o pecado engana as nossas afeições, o pecado engana o nosso raciocínio. E isso vai fazendo com que fiquemos mais duros, mais duros, mais duros. Eu sei que eu tenho que resolver, eu sei que eu tenho que perdoar, eu sei que eu tenho que superar, eu sei que eu tenho que tratar, mas o meu coração diz, agora não, agora não, agora não. Depois, em algum momento, Deus vai dar uma oportunidade, quando Deus quiser. E o nosso coração vai nos enganando, e Satanás vai usando isso também, né? Para nos enganar ainda mais, ainda mais, ainda mais. E não tratarmos essas questões do nosso coração. Então, no verso 14, o autor diz, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Alguns usam Hebreus 6 para nos falar da possibilidade da perca da salvação. E afirmam que em todos os lugares Hebreus está ensinando sobre isso, sobre a possibilidade da perca da salvação. Na verdade, o que vemos no capítulo 3, no verso 6 e no verso 14 é o contrário. Porque o que o autor dos Hebreus está dizendo aqui é, irmãos, se vocês são realmente crentes, se vocês são casa de Deus, como diz o verso de número 6, se vocês guardam firmes no coração a palavra de Deus, então vocês são salvos. Se vocês não guardam isso, e essa perversidade é crescente e contínua no coração de vocês, se essa incredulidade é permanente, vocês não são crentes. Vocês não são crentes. Irmãos, isso aqui é muito sério. Muito sério. Porque, veja, o autor dos Hebreus ele não está olhando para um caso e dizendo assim, não, fulano é crente, rapaz, mas porque nessa área aqui ele tem um perverso coração de incredulidade. Mas ele é um crente. Mas nesse assunto aqui na vida dele, ele está errado. Mas no resto ele é uma boa pessoa. O autor dos Hebreus está especificando isso. Ele está falando de modo geral para toda uma igreja. Se vocês estão cultivando esse perverso coração de incredulidade, essa postura de ir contra Deus conscientemente, mesmo contornados pela bênção, porque esse era o contexto de Números 14, contornados pela bênção, vocês vão contra Deus, vocês têm um perverso coração de credulidade. Se é assim, e vocês não guardam firmes no coração a palavra, vocês não são crentes. Porque o que é que diz Hebreus 14? Aqueles que não guardaram, eles não entraram, né? Não é assim? Eles não entraram no descanso. E o raciocínio do autor aos Hebreus é o mesmo. No capítulo 4, ele vai falar mais uma vez dessa entrada no descanso. Então, aquele que não entra no descanso é aquele que não é crente. Isso aqui é duro, irmãos. Porque isso aqui nos espreme, todos nós. Nos espreme. O texto está nos espremendo e nos dizendo, você é crente mesmo, você é crente.
Ou você ainda tem aquela perseverançazinha, aquela teimosiazinha no pecado, e você não muda, mesmo diante de todas as bênçãos de Deus ao seu redor. Você não muda. Conscientemente está indo contra Deus. Esse pecado que perverte o coração de credulidade é dizer assim: eu não quero que o Senhor interfira nessa área da minha vida. Não se meta, Senhor, aqui. Isso pertence a mim, coisa minha. Não pertence ao Senhor. Cuide de outras coisas da minha vida. Aqui não. Nisso aqui o Senhor não toca. Nessa minha maldade cada dia, o Senhor não toca. O autor de Deus denuncia esse pecado do coração. E aí ele agora começa a nos dar uma série de exemplos. Sim. Sim. Porque o coração é endurecido, né? Não é o caso do faraó. Se Deus é por nós, não será contra nós. Mas se Deus é contra nós, não tem ninguém por nós. É uma advertência. Por conta do contexto que estavam vivendo. Se e viver alguém assim, ele está dizendo, não é crente. É um ímpio. Porque esse perverso coração de dualidade caracteriza ímpios. Mas qual o ponto aqui tenso? Ele não está falando em ímpio no mundão, irmão. É ímpio na igreja. Porque o exemplo é Números 14. Era o povo de Deus. Então, até aqui, até o capítulo 6 é possível alguém estar na igreja. Ser abençoado por bênçãos celestiais, ser da igreja. Muito abençoado. Ser um ímpio. E ser um condenado. E ser alguém perverso na igreja. Ele começa a dar uma série de exemplos, né? A partir do verso 15. Até o final, o verso 19. Ele vai dizer: hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. O texto de Apocalipse é relato com isso. Esse que só porte para 3:20, né? Esse que só porte para. Calvino usa aquele texto, aquela passagem de Apocalipse para comentar esse texto. De Cristo sendo resistido pela igreja, pode aí aspas, né? Não é a verdadeira igreja, mas resistido pelo povo de Deus, a ponto de não ter comunhão com o povo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Aí o verso 16, ele começa a fazer perguntas retóricas. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Eles não foram libertos do Egito por causa de Moisés? Lembre, a argumentação do texto é: Jesus perdoou Moisés, não é? Então, quem saiu do pecado para caminhar com o povo de Deus saiu pela liderança de quem? Não, hoje. Cristo. Né? A pergunta retórica dele é uma comparação com Moisés. Lá saíram da liderança de Moisés. O leitor tem que entender aqui: a igreja saiu da liderança de Cristo. Porque ele está analisando proporcionalmente. Se quem saiu com Moisés recebeu a tamanha punição de não entrar no descanso físico, quem saiu sob a liderança de Cristo não entrará na glória. Ele continua, verso 17. E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Ou seja, eles não eram crentes. Eles eram teimosos, conscientes, e estavam em rebelião com o Senhor, constantemente, mesmo diante da bênção do pacto sobre eles. Não, irmãos. A bênção do pacto está sobre toda a congregação. Toda.
mesmo sobre esses incrédulos ímpios dentro da congregação. A bênção do pacto está sobre eles também. Não é só salvação, é a bênção do pacto. Então eles serão abençoados no meio do povo de Deus. Por causa do povo de Deus. E da bênção de Deus sobre o povo. Existe o povo de Deus e existe o povo dentro do povo de Deus. Que são os verdadeiros crentes, os verdadeiros eleitos. Mas a advertência do autor aos Hebreus é para toda a congregação. Se há gente assim, cuidado para que não haja. Mas se há, o que a Bíblia está ensinando é isso. Tenham cuidado para não deixar de entrar no descanso. A ideia aqui não é considerando a perfeita salvação. A ideia é de uma advertência. Porque aqueles que estão em estado de adulteridade podem ser eleitos, que serão chamados à verdadeira conversão no meio do povo, nessa trajetória. Então, algumas aplicações, irmãos, para nós agora. Para a parte boa. O padrão. São 10. Lara ficou tonta da vida, perder Deus. Ele não está mais. Quem eu sou? Quem eu sou nessa noite? Primeiro, examina-te à luz da palavra quanto à realidade do coração. Olhe para o seu coração, através da palavra, não olhe para o seu coração através da sua autocomiseração, com pena de você mesmo. Olhe para você através da palavra. O texto não permite uma leitura superficial da vida cristã. É uma advertência. Irmãos, tenham cuidado. Tenham cuidado, irmãos. O texto exige, irmãos, um exame rigoroso da própria vida. Rigoroso e sincero. Vamos lá. A Bíblia está aberta, eu li. Eu sou. Termos de fé. Qual é o meu comportamento em termos de fé? Mais do que o meu comportamento. Porque o comportamento pode ser muito bom, mas o interior é muito ruim. Então não basta perguntar se estamos na igreja, mas se estamos em Cristo. Talvez sim. Talvez sim. Mas Paulo adverte também em Romanos 9. Não depende de quem é o que corre, né? Então alguém pode ter uma inclinação muito religiosa. Sim. Alguém pode ter uma inclinação muito religiosa, mas não ser. Pode ser. Depois eu sou duro nas minhas aplicações. São vocês que estão falando. E ela abre o olho, fala assim dele da ponta. Braba. Hoje ela veio virada, irmãos. Então o coração pode enganar, ele pode simular. Inclusive isso aí eu quero pontuar, irmãos. O coração, ele pode simular devoção e ainda assim permanecer incrédulo. Ele pode simular ser muito piedoso. Não sei se você já conheceu gente assim, mas existe. Parece ser muito piedoso, mas é incrédulo o coração. Portanto, cada crente, meus irmãos, deve se colocar diante de Deus e perguntar: e é um coração verdadeiramente confia no Senhor? Ou é uma aparência de fé? Meu coração é uma aparência de fé ou realmente eu estou em Cristo? Pode ser uma certeza falsa, né? Do próprio coração. Segundo Lara 2:4. Segundo Lara. Segundo, devemos tremer, irmãos, diante da capacidade do próprio coração, do nosso próprio coração desviar. Nós devemos tremer diante disso. A geração que se perdeu não era uma geração pagã, que estava no deserto com Moisés, entendeu? Não era uma geração pagã. Era uma geração que viu milagres, que sabia quem era Yahvé. Isso revela que ninguém deve confiar em si mesmo. Nós sempre uma inclinação constante, como Calvino diz, do afastamento de Deus.
E o coração perverso não surge de repente, né? Mas ele desenvolve silenciosamente. Irmãos, eu já vi muita coisa. Eu tô em idade ministerial são 124 anos. 127 dessa igreja. E, irmãos, a gente não conhece ninguém, não. Ou a gente não conhece ninguém. Quem conhece é o Senhor. Quem conhece é o Senhor. E Deus tem misericórdia de nós. Ele sabe quem somos. Terceiro, valorizemos de graça como instrumentos de Deus para a nossa perseverança. A exortação é mútua, a igreja é importante, e isso não é um conselho opcional, mas um meio ordenado por Deus para preservar o seu povo. Nós somos importantes uns para os outros, inclusive para nos corrigirmos. A palavra pregada, o auxiliamento, a comunhão da igreja, tudo isso é instrumento de Deus para sustentar a nossa fé. Então, desprezar esses meios é desprezar a cuidado de Deus. Desprezou Deus. Quem negligencia a vida da igreja se expõe voluntariamente ao endurecimento do coração. Não precisa da igreja, o coração está endurecendo. Porque na igreja nós somos instados a obedecer ao Senhor com amor. Quarto, mais uma vez, considere o engano do coração. O pecado engana. O pecado engana muito. Você já se sentiu confuso diante de uma situação? Será que eu estou vendo errado ou vendo errado? Será que eu estou no lugar errado? O coração é assim. Ele persuade o homem à desobediência. Isso mesmo sabendo das consequências graves. Adão e Eva sabiam das graves consequências do pecado, mas o coração deles os arrastou para a desobediência. Então, o crente deve aprender a confiar em seus... O crente deve aprender a não confiar em seus próprios desejos. Porque os nossos desejos podem não estar alinhados com a palavra de Deus. O pecado raramente se apresenta como uma rebelião aberta, né? O pecado é um cavalo de Troia. Você sabe a história do cavalo de Troia. Isso é o seu pecado. Ele entra e ele devasta. Quinto, não adie à obediência. E a gente faz muito isso. O texto diz hoje. O hoje aqui é uma expressão carregada de urgência. Hoje não dá para adiar a obediência. Não dá para adiar o arrependimento. Deus chama no presente hoje e a resposta deve ser imediata. Hoje eu devo obedecer. Adiar a obediência é na prática também um ato de incredulidade. Cada atraso em obedecer a Deus é um passo para o endurecimento do coração. Porque isso vai enfraquecer a sensibilidade do nosso coração de ouvir a voz de Deus. Nós vamos nos acostumando a resistir à voz de Deus. Ouvindo também diz lá no seu comentário Deus, uma coisa muito dura. E eu estou pensando nisso há 48 horas. Ele diz que não há disposição da obediência. Não há fé. Não há fé genuína. Não sei se você se perdoou, eu me perdoo. Porque eu olho meu coração, meus pecados. Para a gente se enganar. Sexto. O texto afirma que somos participantes de Cristo se guardarmos firme até o fim. Essa é a esperança, né? Então isso nos ensina que a verdadeira fé não é momentânea, é perseverante. Não é a fé do evento, não é a fé da festa. Não é a fé da Páscoa, não é a fé do Natal. É uma fé perseverante. Aqueles que abandonam o caminho demonstram
verdadeiramente os que estiveram unidos a Cristo. Abandonou por quê? Porque alguém na igreja fez isso aqui. Porque o pastor da igreja fez isso aqui. Porque. Abandonei por causa disso. Você nunca teve Cristo. Você nunca esteve em Cristo. É claro que lugares, pessoas são decepcionantes. Elas são. Nós estamos num regime congregacional e há uma possibilidade muito grande em toda a sua trajetória nessa igreja, em algum momento, uma decisão de uma assembleia, decepcionar você. Há muita possibilidade. Agora muita. Mas Cristo, decepcionar-se com Cristo, abandonar a igreja, é também rejeitar a Cristo. Porque você está dizendo que você é melhor do que os outros irmãos. E eles não são dignos da sua presença. Aí eu pergunto, Cristo, como fica nisso? Cristo é digno da sua presença? A dignidade de Cristo é suficiente para você dizer assim, estou aqui, Cristo, porque tu és digno da minha presença. Você é um bom Salvador. Então eu estou aqui porque você merece. Eu esteja aqui de servir. Não tem sentido isso. Nós não somos dignos. E Ele nos quer. 7. O endurecimento não acontece de forma bruta. Pequenas concessões ao pecado, negligências espirituais, frieza em relação à palavra, frieza em relação à oração, tudo isso contribui para um coração cada vez mais duro, insensível. Quando um crente percebe, irmãos, já perdeu a sensibilidade à voz de Deus. Vigilância deve ser constante. 8. Estou terminando, viu? Aprenda com o juízo de Deus sobre a geração do deserto. Aprenda com o juízo de Deus sobre a geração do deserto. A queda daquela geração não é apenas um fato histórico, mas uma advertência viva. Deus não poupou aqueles que tiveram tantos privilégios e persistiram na incredulidade. E Ele também não poupará você. E diante de tantos privilégios espirituais na igreja de Deus, você tem persistido na incredulidade. A palavra de Deus é creia no Evangelho e viva no Evangelho. A nós foi dado não apenas crer nele, mas viver, morrer, padecer, sofrer por ele. O crente deve olhar para esse exemplo de Cristo, de abnegação, de renúncia, de entrega, e deve ser movido a temer ao Senhor. 9. O texto une desobediência e incredulidade, versos 18 e verso 19, como uma só realidade. Então isso significa que cada ato de desobediência a Deus, em essência, é uma declaração que nós não confiamos plenamente nele. Irmãos, nós não temos consciência da gravidade do nosso pecado, nós não temos. A gente acha que pecado é uma coisa assim. Primeiro é como se fosse assim, não tem como ser diferente, então todo mundo faz, então a gente vai. Mas o pecado, ele é uma proclamação em alta voz e não dá para confiar em Deus. E Deus é suspeito. Esse foi o ponto da queda. Deus disse, não é assim. E Adão e Eva caíram nisso. Satanás estava dizendo a eles, não confiem no que Deus disse. Não é assim. Na verdade, ele não quer o bem de vocês. E eles caíram nisso. O pecado continua sendo isso. Deus não sabe ou não quer que vocês tenham algo melhor, então faça do seu jeito, de acordo com o seu coração. Não confie em Deus. E por último, sobre a exclusão do descanso, isso aqui deve fazer nossos músculos tremerem. Não
temos noção do que é ouvir para longe de mim. Nós não temos noção do que é ouvir isso. Afastai-vos de mim, malditos, para o inferno. A exclusão do descanso, irmãos, mostra que há uma promessa que pode ser negligenciada. Olhando para o texto, nós aprendemos isso. O descanso de Deus não é algo que deve ser desconsiderado aqui, porque ele é desfrutado por aqueles que perseveram na fé. Deus dá o descanso aos que perseveram na fé. E o que é o descanso? É a morada eterna, é a consumação da salvação. Assim, o crente deve viver com olhos voltados para essa promessa, lutando contra tudo que enfraquece o cumprimento disso. E o que é que enfraquece o cumprimento disso? O pecado. Então, a esperança futura deve moldar a nossa fidelidade. Porque eu devo obediência a Deus. Porque Ele tem me dado tantas bênçãos e Ele tem preparado algo tão melhor para mim, superior para mim, eu não devo caminhar em desobediência a Deus. E se eu desobedeço, eu devo ir ao Senhor hoje, agora, em arrependimento, pedindo que Ele tenha misericórdia da minha vida. Amém? Vocês querem fazer alguma pergunta? Tá vendo como foi bom? A Epístola aos Hebreus, ela é um bom exemplo de ponderação sobre a doutrina da perseverança do santo. Não considerando que é falha a doutrina da salvação eterna pregada na teologia reformada, mas de sondarmos o nosso coração se realmente somos salvos, se vivemos como salvos. Não só de recebermos o perdão de Deus, mas averiguarmos se nós vivemos como pessoas que receberam o perdão de Deus. Não só temos a convicção de que Ele fez, de que Ele salvou, mas se eu respondo a essa obra de modo que prove que o que Ele me disse que fez por mim realmente aconteceu. Se irmãos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então a minha vida proclama essa obra redentora de Deus em mim, ou não. Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo texto de Hebreus 3. Obrigado por ser tão misericordioso e permitir que nesta noite pudéssemos estudá-lo, pensar nele, meditar. E estes ensinos ocupem a nossa mente até o final de semana. Possamos ponderar essas verdades no nosso coração. Pensarmos nas coisas tão belas e maravilhosas que o Senhor tem nos dado. Mas sabedores de que isso são bênçãos do pacto, mas que não efetivam se de fato nós estamos em Cristo. Podemos desfrutar das bênçãos do pacto sem estarmos genuinamente em Cristo. Te pedimos que estejamos genuinamente em Cristo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu